E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Tell Me What You Want, algo como Diga-me o que você quer. The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life. A ciência do desejo sexual e como isso pode ajudar a melhorar a sua vida sexual. Justin Lehmiller. Bom, o Justin Lehmiller é psicólogo social, ele é professor, educador no Instituto Kinsey. Eu já falei um pouquinho do Alfred Kinsey em alguns outros reviews aí de livros que abordam temas de sexo. O Alfred Kinsey foi um sexólogo bastante famoso na década de 50. Ele fez estudos tipo com mais de 16 mil relatos, ele sozinho coletou mais de tipo 8 mil relatos, coisa assim. Tem bastante controvérsia com os estudos dele, com as metodologias dele, mas foi um sexólogo muito importante aí, ele conseguiu coletar muita coisa. Então o Justin Lehmiller aqui é educador no instituto dele lá. E nesse livro aqui, ele se propõe a falar justamente de desejo sexual, né? Que diabos é o desejo sexual? Essa coisa que todo mundo tende a reprimir, né? Ter vergonha de falar, esse tabu todo. E como compreender sobre o desejo sexual, como talvez tratar sobre eles pode ajudar a melhorar a vida sexual das pessoas. O livro aqui é dividido em 8 capítulos, mais o prefácio Fantasy, Fear and Freud, fantasia, medo e Freud. Aí ele fala um pouco aqui sobre desejo sexual, essa coisa de fantasias sexuais, né? Porque, querendo ou não, ainda é um tabu na nossa sociedade falar sobre isso, então ele tenta dar um contexto assim sobre a questão de fantasias sexuais, é uma coisa que todos nós temos, né? Diferentes fantasias, não é uns mais, outros menos, mas são diferentes fantasias. Uma questão do medo, né, de falar essas coisas, do tipo assim, meu Deus, se as pessoas souberem que eu gosto desse tipo de coisa, me taxarão como uma pessoa esquisita, uma pessoa doente e tal. Ele fala aqui um pouco do Freud, porque o Freud, no final do século XIX, ele falava muito que o desejo sexual, ele era uma porta pro tipo, inconsciente da pessoa, pros desejos reprimidos da pessoa e tal. E muita coisa que o Freud falou em relação a isso tá completamente errado, né? Na época não se sabia, mas aí ele contextualiza um pouco assim, essa questão de ser um tabu e como talvez entender um pouquinho sobre desejo sexual, em termos estatísticos, como falar sobre isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas em função da vida sexual. A introdução aqui, The Largest Survey of Sexual Fantasies in America, é tipo a maior enquete sobre fantasias sexuais na América. Isso aqui é uma coisa importante porque ele faz um estudo, né, uma enquete, lá um questionário, só para os americanos. Então tem uma questão muito delimitada em termos culturais, né, ele mesmo deixa isso bastante claro ao longo do livro, mas é importante já entender isso. Aqui ele está estudando o público americano, mas, assim, muita coisa que tu estuda num povo dá para entender sobre outros povos também, só cuidar com algum tipo de extrapolação em face de aspectos culturais. Aí aqui ele começa a contar um pouco sobre esse questionário que ele fez, né, esse estudo, acho que ele coletou tipo 4 mil e tantos respostas de questionário, então desde pessoas heterossexuais, homossexuais, pessoas transexuais, homens, mulheres, enfim, ele coletou de públicos bastante diversos, de diversos estados, de posições políticas diferentes. Até é curioso porque ele mostra que a posição política afeta um pouco isso, né, a questão de fantasias sexuais. Ele mostra até que os republicanos, eles têm uma evitação maior em participar de estudos que falam sobre sexo, então nós temos mais dados sobre populações democratas. Não que nós não temos sobre republicanos, mas é que os republicanos é como se eles achassem mais tabu falar sobre sexo. Mas aí uma das coisas que isso acaba indicando quando eles estudam, fazem questionários com o público republicano, é perceber que os republicanos eles têm fantasias muito mais imorais do que aquilo que eles consideram morais, né? Então os republicanos, geralmente o pessoal mais conservador, de direita, tem muito uma ideia de casamento, monogâmico e tal, mas as fantasias deles é tipo casa de swing, BDSM, tudo coisa assim. Então parece que eles têm uma certa relutância em participar desse tipo de estudo porque acaba precisando confessar um pouco, esse tipo de coisa assim. E aí ele vai delimitando um pouco assim as questões que ele coloca para esse questionário, né, as coisas que ele queria investigar, e ele já dá alguns insights em relação a algumas coisas que ele encontrou, né? Então, às vezes pode dar a impressão de que as pessoas, por exemplo, fantasiam muito com celebridades. E ele mostra que não, a maior parte das pessoas, na verdade, fantasiam com o próprio parceiro, aqueles que têm um parceiro, né?
fantasias de relações não monogâmicas, então, tipo, threesome, menage, essas coisas assim, ou até gangbang, essas coisas, tipo, com várias pessoas, assim, é uma fantasia extremamente comum, assim, se eu me lembro bem do dado, tipo, chega a 50% das pessoas entrevistadas aqui chegam a ter esse tipo de fantasia. Como ele diz aqui, ele até coleta um dado diferente, assim, o quanto a pessoa, qual é a fantasia mais excitante para a pessoa e qual fantasia a pessoa tem de forma mais recorrente, porque não aquilo que eu fantasio de forma frequente é necessariamente a fantasia que mais me excita. E ele faz essa distinção. Outra coisa que ele mostra aqui é que não necessariamente a pessoa fantasiar significa que a pessoa faz aquelas coisas ou que ela fará isso. Isso é uma coisa que acho legal já falar no início, que eu gostei muito do livro, que como pesquisador ele é muito honesto intelectualmente. Ele mesmo coloca as limitações dos experimentos que ele está fazendo, daquilo que ele está coletando. Quando ele traz uma hipótese, ele mesmo fala assim, cara, mas existe essa outra alternativa aqui. Então, às vezes cai naquela brincadeira do ovo da galinha, né? O que veio antes. Então, assim, a pessoa que por exemplo, eu falei dos republicanos, né? A pessoa é republicana, ela tem esse tipo de desejo, ou é a pessoa que tem esse tipo de desejo, calha de ser republicana? Não é que um leva o outro, necessariamente, mas e aí? Se fosse isso, qual que veio primeiro? Então, ele é muito honesto nesse sentido, isso foi uma coisa presente no livro inteiro, eu gostei bastante desse aspecto, né? Ele está sempre sendo honesto em relação às limitações da própria pesquisa que ele fez. No capítulo 1, Tell me what you want. What you really, really want. Diga o que você quer, o que você realmente, realmente quer. How I got more than 4,000 people to open up about their deepest sexual desire. Como eu consegui que mais de 4.000 pessoas se abrissem sobre os seus desejos sexuais mais profundos. Aqui ele explica todo o procedimento dele, né, toda a pesquisa que ele fez. Ele coloca aqui, né, as fantasias mais comuns, tá? Tipo assim, a palavra maior aqui é o que é mais comum, acho que a palavra mais comum aqui é a que está em maior, a que está menor tem menor proporção e tal. Ele explica o que são fantasias e tal. Não lembro se na introdução aqui ele fala um pouco a questão de que fetiche, que tipo, é um desejo muito grande por uma parte do corpo que excita sexualmente e tal. O fetiche no DSM é considerado uma parafilia, né, que é como se fosse um distúrbio. Só que daí ele coloca aqui que, assim, tem mais de 30 e tantas parafilias descritas no DSM, e boa parte delas é um tipo de fantasia relativamente comum. Então, por esse aspecto, todo mundo aí tem algum problema do ponto de vista psicológico. Só que daí ele tenta trazer justamente isso. Cara, tem várias fantasias aqui que são comuns, e o fato de existir um nome para aquilo, como se fosse um transtorno, não quer dizer que aquilo seja um problema, porque às vezes aquilo não está afetando em nada a vida da pessoa de forma negativa, né? Então ele contrapõe um pouco esse senso de que ter desejos sexuais é uma coisa doentia e tal. Não, a diferença principal existem algumas fantasias que as pessoas têm que são seguras para serem colocadas em práticas, precisa avaliar contexto, parceiro e tal. Existem fantasias que são arriscadas, então talvez não seja recomendada. Então, sei lá, tipo, a pessoa tem fantasia de ser estrangulado ao extremo, tomar choque. Pô, aí já envolve um risco para a saúde. Então, esse tipo de fantasia talvez seja melhor ficar no campo da fantasia. E outras fantasias que daí são crimes, né? Então, tipo, voyeurismo, a pessoa querer se expor para os outros, ou querer vigiar os outros, ou, tipo, pedofilia, esse tipo de coisa, é crime. Então, aí isso não deve ser feito por uma questão legal, né? Mas ele mostra que muitos desejos, assim, que podem ser considerados até meio... são tabus, na verdade, né? Mas poderia ser considerados uma coisa meio... Eu não queria usar a palavra doentio, né? Mas talvez vocês peguem a ideia. Ele mostra que são desejos extremamente comuns, né? Ele coloca aqui dos menos comuns, quer dizer, dos mais comuns, né? Do mais comum para o menos comum. Ele coloca 7 aqui, que são os principais que ele encontrou. Sexo com múltiplos parceiros, é a fantasia mais comum, né, na pesquisa dele. A segunda é poder, controle e sexo rough. Rough é como se fosse um sexo duro, não é necessariamente um sexo violento, mas ele é um pouco mais... seria um pouco mais para o espectro violento, assim, né? Mas não chega a ser violência propriamente dita. Novidade, aventura e variedade, em terceiro, né? Então, essa coisa, tipo, a pessoa querer experimentar coisas novas.
4, tabu e forbidden sex. Forbidden é tipo proibido, né? Então, coisas que são mais... Todo mundo tem isso, né? Aquilo que é mais proibido é mais gostoso e tal. 5, compartilhando parceiros, né, e relacionamentos não monogâmicos, então é tipo cuckolding, cook queen, esse tipo de coisa. Tipo, a mulher gosta de ver o parceiro transar com outras mulheres, ou o parceiro gosta de ver a parceira transando com outras mulheres, e relacionamentos não monogâmicos. Uma das fantasias aqui que eu achei curioso é paixão e romance, né? Então, tipo, as pessoas têm fantasias sobre coisas emocionais mesmos, né? Tipo, vínculos afetivos mais fortes. E 7, flexibilidade erótica, especificamente homoerotismo e gender bending. Flexibilidade erótica é quando a pessoa ela quer assumir um papel diferente do dela, né? O gender bending que ele coloca aqui por exemplo, o homem ele quer, por exemplo, se fazer mais de mulher, ele quer adotar um espectro mais feminino, ou a mulher quer adotar um espectro mais masculino. Ele bota isso como uma das fantasias mais comuns. Então essas são as 7 mais comuns que ele encontrou, e isso aqui já dá um panorama, assim, óbvio, sobre público americano, tem um aspecto cultural, mas muito disso aqui eu tenho quase certeza que não mudaria tanto estudando em outras culturas, outros povos, principalmente ocidentais, assim, né, povos industrializados e relativamente desenvolvidos. Eu acho que nós encontraremos alguma coisa muito parecida com isso aqui. O capítulo 2, The 7 Most Common Sexual Fantasies in America, as 7 fantasias sexuais mais comuns na América. If you're turned on by any of this, you're in a good company. Se você fica excitado com qualquer uma dessas, você está em boa companhia. Ele pega essas 7 fantasias que eu mencionei agora, e ele discorre separadamente sobre cada uma delas. E aí é legal porque ele traz um aspecto que, assim, muitas pessoas às vezes têm essa preocupação de compartilhar a fantasia com o parceiro, com medo do que o parceiro vai achar. Só que, baseando em dados estatísticos, a probabilidade de que o teu parceiro tenha fantasias muito semelhantes é relativamente alta. Então, a maior parte das pessoas não teria por que ter tanto medo de compartilhar as fantasias sexuais, considerando essas 7 mais comuns, porque a maior parte das pessoas acabaria compartilhando disso. Naturalmente, como ele fala, existe a possibilidade de que o teu parceiro não tenha essa fantasia, e isso possa ser alguma coisa que desliga a pessoa, né, um turn off para a pessoa, assim. Então, tipo, a pessoa, ela perde o interesse, perde o tesão por aquilo. Existe essa possibilidade, mas em termos estatísticos é muito provável que as pessoas tenham fantasias extremamente comuns, e aquilo que as pessoas pensam, considerando essas 7, não é tão fora da curva, assim como as pessoas às vezes podem pensar. O capítulo 3, Mars and Venus, Marte e Vênus. How do men's and women's sexual fantasies differ? Como difere as fantasias sexuais de homens e mulheres. Daí aqui ele começa a falar um pouco desse livro, que era Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, do John Gray, que dava essa ideia de que o homem e mulher são muito diferentes e tal. E ele vai mostrando que, tipo, nós não somos tão diferentes. Boa parte das fantasias que os homens têm são fantasias muito parecidas com a das mulheres. Às vezes a hierarquia delas ali que muda, né, a ordem das preferências muda, mas são muito parecidas as fantasias que cada um tem. Boa parte das diferenças aqui vem muito no aspecto emocional. A mulher, ela tem a construção da história, o envolvimento emocional para a mulher acaba sendo mais importante, e do homem tem sempre um aspecto mais visual, né, o homem ele se cita mais com questões audiovisuais. Aqui achei legal porque ele trata de 2 termos, um é orientação sexual, né, ele fala disso um pouco no livro também, que assim, a maior parte das pessoas, é como se a orientação sexual eu tivesse 2 switchzinhos, tipo, coisa de aumentar volume, né, então eu tenho um para homem e um para mulher, por exemplo, e aí se o meu ele é muito para mulher e baixo para homem, então eu sou heterossexual nesse sentido. Só que existe um outro dispositivo, um outro regulador, que chama flexibilidade sexual. E a flexibilidade sexual, ela diz respeito a quando eu estiver num estado de muita privação, talvez eu me flexibilize para outras circunstâncias das quais eu normalmente não me envolveria. Então, por exemplo, se eu tivesse, considerando que eu sou heterossexual, gosto de mulheres, se eu estiver num estado de privação, ou seja, o meu acesso às mulheres está muito restrito, pode ser que em algum momento essa minha flexibilidade, não que ela module, mas eu tenho como se tivesse um grau de flexibilidade meio que pré-estabelecido.
Digamos que eu tenha algum grau de flexibilidade. Então, se eu passar muito tempo em restrição, sem acesso a mulheres, pode ser que eu comece a ficar interessado, por exemplo, para mulheres trans, homens que se transformaram em mulheres. Porque daí a minha flexibilidade, ela me faz aceitar outras circunstâncias que normalmente talvez eu não aceitasse. Então a flexibilidade, ela vai muito dentro de contexto. Então a pessoa vai ficando mais velha, de repente ela vai desenvolvendo um pouco mais de flexibilidade para que ela consiga ter mais acesso a sexo, caso ela não esteja tendo. Então é legal isso que ele coloca, porque assim, muitos casais, muitos homens heterossexuais, eles têm fantasia, por exemplo, de gender bending, que é se passar por mulheres, de serem penetrados e tal. Só que isso não significa que eles sejam homossexuais. Simplesmente eles têm uma flexibilidade maior nesse aspecto. Então, eles continuam se relacionando com mulheres, quer casar com mulheres e tal, mas eles têm a fantasia de serem penetrados em alguma circunstância. Então eles têm um grau de flexibilidade. E uma das coisas que ele traz aqui é que não é que a maior parte das mulheres sejam bissexuais, mas as mulheres têm uma flexibilidade maior. Então esse switchzinho de flexibilidade das mulheres geralmente já é um pouquinho mais alto. Ele traz um aspecto de psicologia evolucionista aqui como uma hipótese para justificar, porque se as mulheres tivessem uma flexibilidade maior, elas provavelmente conseguiriam se manter mais unidas em grupo e elas supririam essas necessidades emocionais, uma mulher ajudaria a outra. Então, do ponto de vista evolutivo, poderia fazer sentido as mulheres terem essa flexibilidade para que elas contassem mais umas com as outras. O capítulo 4, What do your sexual fantasy says about you? O que a sua fantasia sexual diz sobre você. The 15 questions that reveal your secret sexual desires. As 15 perguntas que revelam o seu desejo sexual secreto. Aí aqui ele faz 15 perguntas, ele coloca 15 perguntas, que ele explica que elas conseguem dizer muito sobre as preferências sexuais da pessoa. Não lerei todas as perguntas, elas estão bem separadas ali, mas tipo, a idade da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa é mais nova, ela tende a ter menos fantasias sexuais, porque tudo para ela é novidade. Então ela ainda está conhecendo, qualquer sexo para ela já é uma novidade. Então não é como se a pessoa tivesse fantasia de muita coisa, porque qualquer acesso a sexo já é uma coisa nova para aquela pessoa. Pessoas que, por exemplo, sofreram abuso na infância, essas pessoas tendem a ter um pouco mais de fantasias com questões de repressão. Então a pessoa uma questão com o self, né? A pessoa perde a percepção de... Não é que ela perde a percepção de si, eu esqueci o nome que ele usa aqui, mas acho que é self-awareness, né? Que é tipo, a pessoa ela se torna menos atenciosa em relação a ela como uma pessoa, né? Então a pessoa, tipo, gosta de ser submissa, gosta de ser usada, por exemplo. Aquilo faz com que a pessoa consiga despersonalizar ela mesma e ela não sente as coisas. Então, assim, isso não é taxativo, né? Ele não diz que quem sofreu abuso na infância tem esse tipo de fantasia, mas a probabilidade, quando ele pega os dados e cruza, é maior quando tem isso, somado às outras questões que ele pergunta aqui, né? Então ele passa por todas essas perguntas e vai explicando para onde essas perguntas direcionam. Aqui ele entra um pouco naquela questão de ser republicano ou democrata, né? Porque os democratas, que daí geralmente é o pessoal de esquerda, já é um povo que tende a ser mais aberto a mudanças, né? Porque é um povo que está querendo largar tradições e colocar coisas novas. Então pode ser pessoas mais abertas a novas experiências, pessoas que acabam aceitando mais, por exemplo, relações não monogâmicas, esse tipo de coisa. Enquanto o público mais republicano, que seria mais de direita, conservador, eles ainda tratam o sexo como uma coisa dentro da instituição da família, dentro do casamento, como uma coisa muito reservada e tal. Só que as fantasias deles, pelos os dados que ele coleta aqui, né, do estudo, acabam mostrando que esse público também tem mais fantasias que são opostas a isso, né? Uma das coisas que ele coloca aqui, eu não lembro até qual outro capítulo que ele traz, é que entra um pouco naquela coisa de tabu e de coisas proibidas, né? Então, aquilo que é mais proibido tende a ser mais tentador, porque assim, nossa, isso é tão proibido assim, por que é proibido, né? Então, é como se essa moralidade que o pessoal mais conservador e de direita tem em relação ao sexo virasse uma repressão contra eles mesmos. E aí, para se libertar dessa repressão, eles acabariam tendo essas fantasias que seriam infratoras da própria moralidade. Algo mais ou menos assim, né? E aí ele passa por todas as outras perguntas aqui e vai explicando o que cada uma pode indicar. Capítulo 5. Tell me who you want. Me diga quem você quer.
Who are we fantasizing about? How do we see ourselves in our fantasies? And what does it all mean? É algo como sobre quem você está fantasiando, como nós nos vemos na nossa própria fantasia e o que tudo isso significa. Aí aqui ele começa a mostrar um pouco sobre assim, a fantasia ela não é só sobre contexto, sobre as coisas que nós queremos, mas também sobre as pessoas que nós fantasiamos. E aí aqui ele traz aquele dado que assim, muita gente acha que todo mundo fantasia, por exemplo, com celebridades, com atrizes pornô e tal, e não é verdade. A maior parte das pessoas fantasia com pessoas, com os próprios parceiros ou pessoas que eles mesmos conhecem, né? E aí ele vai descrevendo um pouco assim, é legal, ele até tem um estudo aqui, traz um estudo de um questionário mostrando assim, pensando em fantasia de celebridade, quem que são as celebridades? Aí aparece tipo Scarlett Johansson em primeiro para os homens, a Jennifer Aniston em segundo e a Jennifer Lawrence em terceiro. Para as mulheres aparece fugiu o nome do cara, o que fez o Magic Mike lá, o Shane Tatum, né, o nome dele. Não lembro quem que era em segundo e quem que era em terceiro, mas aí ele mostra que, tipo assim, os mais comuns são esses. Uma das coisas curiosas que ele coloca é que, assim, quando eles perguntam para mulheres lésbicas, a lista delas bate com a lista dos homens. Quando eles perguntam para homens gays, bate com a lista das mulheres. Então, achei bem curioso quando ele coloca isso aqui, porque mostra um cruzamento bastante explícito, assim, em termos de preferências de características físicas, né? E aí ele mostra, como eu disse, a maior parte das pessoas fantasia sobre pessoas que eles conhecem, porque as pessoas já têm intimidade, têm esse envolvimento. Eu achei até legal que quando ele mostra, por exemplo, que a boa parte dos homens fantasia com sexo tipo de romance, apaixonado, esse tipo de coisa. Então, assim, a maior parte dos homens também gosta de sexo com envolvimento emocional, né? Talvez aí para os homens seja mais difícil identificar as próprias emoções, falar sobre elas, né? E ou às vezes até aceitar essas próprias emoções. Os homens não são tão treinados nesse sentido, em termos de reconhecimento das próprias emoções e como lidar com elas. Mas bem curioso ele trazer o dado de que os homens também têm esse tipo de fantasia, assim, não é aquela coisa de que o homem mete e vai embora, né? Óbvio, muitos homens fazem isso, mas até mesmo homens que fazem isso, eles têm fantasias sobre um vínculo emocional mais forte, assim. E aí, a outra parte é como nós nos vemos em nossas fantasias. Isso aqui é bem interessante porque, assim, muitas pessoas, a hora que vão fantasiar, se veem diferente na fantasia. Então, a pessoa se vê mais nova, ou a pessoa se vê mais magra, ou a pessoa se vê mais alta, ou a pessoa se vê com mais peito, ou com um pênis maior, esse tipo de coisa. E isso vai mostrando um pouco da relação que a pessoa tem com a própria sexualidade, ele vai discorrendo aqui no livro, né? Então tem alguns aspectos importantes do tipo, pessoas mais extrovertidas, por exemplo, são pessoas mais abertas. Então tendem a ser pessoas que já são mais abertas a relações e tal, a conseguir ter acesso a outras pessoas. Essas pessoas geralmente já têm uma facilidade. Agora, as pessoas às vezes que não necessariamente são mais introspectivas, mas são pessoas que às vezes têm mais medo de perder o parceiro, são mais inseguras, são pessoas que tendem a fantasiar menos com diferenças, né, com novidades, porque se fosse num relacionamento e, digamos que eu seja inseguro, eu ver a minha mulher se relacionando com outro homem, me deixaria inseguro de que ela poderia estar tendo emoções com uma outra pessoa e ela poderia me largar. Então, é uma tendência desse tipo de pessoa insegura não querer novidades que pudessem incorrer um risco de perder o parceiro, né? Ele até mostra um aspecto de previsibilidade, né? Então, a pessoa que já é mais insegura, ela não tem uma tendência a não gostar tanto de fantasia, porque a fantasia explora coisas novas e a pessoa já tem uma insegurança, então ela já fica ansiosa. E aí quando adiciona um elemento novo, a pessoa já fica mais ansiosa em relação àquilo, porque ela não sabe como vai agir, se vai dar certo e tal. Então ela gosta de um negócio muito mais predizível, né, uma coisa previsível, porque ela tem a insegurança de que alguma coisa de errado. Então ele vai mostrando alguns desses aspectos aqui sobre como as pessoas se enxergam nas próprias fantasias e o que isso pode acabar indicando em relação à própria personalidade delas, né? Capítulo 6. Can Science Save Your Sex Life? A ciência pode salvar a sua vida sexual? The Benefits of Getting in Touch with Your Deepest Sexual Desire. Os benefícios de entrar em contato com os seus desejos sexuais mais profundos. Aí aqui ele começa a trazer aspectos científicos das pessoas que realizaram essas fantasias. E ele mostra, de fato, as pessoas que conseguiram colocar em prática as fantasias sexuais que tinham e
e que deu certo, digamos assim, as pessoas tiveram uma qualidade de vida sexual muito melhor, o relacionamento das pessoas melhorou e tal. Então aí ele começa a trazer os dados de que assim, cara, para a maior parte das pessoas que têm fantasias que não sejam crimes ou fantasias muito arriscadas, e essas pessoas conseguiram colocar essas fantasias em prática, a qualidade de vida relacional delas melhorou drasticamente. Então é importante as pessoas reconhecerem as próprias fantasias e tentarem buscar formas de colocar isso em prática. Ao longo do livro inteiro ele frisa, e isso é uma parte bem repetitiva inclusive, sobre algumas fantasias são perigosas, outras são crimes, essas coisas não devem ser feitas, né? E não é porque uma fantasia é comum que necessariamente o teu parceiro terá, a probabilidade é alta, mas pode ser que ele não tenha. Ele frisa isso, acho que em quase todos os capítulos, da metade para o final, todos os capítulos ele fala um pouco sobre isso, fica bastante repetitivo, é meio chato, mas eu entendo a preocupação dele de estar colocando essas advertências, digamos assim, né? Então daí ele vai trazendo outros aspectos científicos para mostrar como as pessoas aceitarem e não ficar reprimindo o desejo sexual às vezes é ruim. Ele mostra até um efeito de... Vocês já devem ter ouvido, tipo, quando a pessoa diz assim, não pense no elefante branco. Eu tenho que pensar no elefante branco para eu reprimir não pensar no elefante branco. Para eu não pensar no elefante branco, eu preciso... Pensando nisso, eu já pensei no elefante branco. Então ele mostra a fantasia sexual muito nesse sentido, assim, a pessoa tentar reprimir o tempo inteiro a fantasia sexual torna ela uma coisa muito mais evidente e presente nos pensamentos da pessoa, né? E às vezes aquilo pode ser muito mais perturbador para a pessoa. Então, conseguir aceitar as próprias fantasias sexuais, se possível colocá-las em prática, como fazer isso e tal, tende a ter muito mais benefícios do que a pessoa simplesmente ficar reprimindo. Capítulo 7. Visiting Fantasy Island, visitando a Ilha da Fantasia. How do you turn your fantasy into reality? Aí aqui ele começa a vir de aspectos práticos, porque uma parte do livro é sobre isso, né, sobre como reconhecer as próprias fantasias, identificar as próprias fantasias, assumir elas e como tentar colocá-las em prática, aquelas que podem ser colocadas em prática. Aí essa parte do livro aqui ele já começa a entrar em aspectos mais práticos sobre como colocar as coisas em prática, de fato, né? E aí ele coloca Visiting Fantasy Island, do tipo, cara, quer dizer que porque as fantasias são comuns e porque eu aceito, eu posso ir para a Ilha da Fantasia e fazer tudo? Não, aí ele volta com toda aquela advertência de que algumas fantasias não devem ser colocadas em prática, algumas são arriscadas, as fantasias têm que ser consensuais. Ele mostra muito aqui, boa parte das fantasias entra em aspecto BDSM, né, tipo bondage, essas coisas assim, que é como se tivesse algum grau de coerção, uma parte mais submissa, a outra mais dominadora, e aí ele coloca a questão de, por exemplo, ter uma palavra segura para interromper as coisas, né? E aí já você tem que escolher uma palavra que a pessoa nunca diria no sexo, né? E aí a hora que o parceiro, sei lá, tá desconfortável, ou eu tô desconfortável, fala a palavra, daí o outro para e tal. Então ele mostra o aspecto de que a fantasia também tem que ser um negócio consensual, mesmo essas fantasias, por exemplo, sei lá, a pessoa tem fantasia de ser abusada. Só que o abuso, ele é uma fantasia para a pessoa porque ela controla a fantasia, ela vê como ela está sendo abusada e está acontecendo exatamente o que ela gostaria. Os abusos na vida real não são assim, então se a pessoa tiver uma fantasia de abuso, é legal ela ter uma palavra, porque assim, se a outra pessoa com quem ela estiver transando começar a passar do ponto, a pessoa fala essa palavra e as coisas têm que interromper. Ele fala um pouco aqui, acho que daí já no outro capítulo também, sobre... não é só sobre as minhas fantasias, mas é sobre a fantasia do meu parceiro também, né? Porque assim, eu vou lá e eu confesso pro meu parceiro ou pra minha parceira que eu tenho fantasia X. Pô, e aí a minha parceira ri na minha cara. Tipo, acabou com a minha vida. Literalmente alguma coisa assim, sabe? Então ele ensina também assim, não só a nossa fantasia para o parceiro, mas também nós aprendermos a sermos receptivos com as fantasias dos nossos parceiros, né? Do tipo, legal, o que dá para fazer, enfim. Mas ele mostra assim, tudo está dentro de uma relação, dentro de uma dinâmica. Eu posso fazer a minha parte, meu parceiro tem que fazer a dele. Mas a minha parte também inclui ouvir o parceiro, a parceira, e tentar satisfazer a parte desse parceiro ou parceira, né? Então daqui ele vai colocando alguns passo a passo, né, sobre como começar a colocar essas fantasias em prática, sobre começar devagar algumas coisas, né, então tipo, pô, a pessoa, sei lá, tem fantasia com relação não monogâmica, aí a pessoa vai direto numa casa de swing, porra, calma lá, tipo,
tenta ver uma terceira pessoa primeiro, né, que conheça, que seja seguro. Ele fala muito aqui sobre a questão de transmissão de doenças, né, porque ele está num ambiente com muitas pessoas transando, a probabilidade acaba sendo maior. Então ele fala sobre essas questões de cuidado, sobre de repente fazer exames com uma frequência maior, usar aquele coquetel profilático, chama de PrEP, né? A sigla é PrEP, alguma coisa assim. Que é, por exemplo, para quem... É um coquetel que as pessoas tomam, não sei se é uma injeção, o que é, mas diminui a probabilidade de contrair o HIV. E aí, pessoas que costumam ter sexo desprotegido e tal, acabam recorrendo a isso para diminuir essa probabilidade. Então ele fala disso também, né? De repente recorrer a isso, se for o caso. Mas ele dá todas as questões de cuidado, isso também é bacana, porque daí ele mostra, a preocupação dele é geral, assim, né, de querer abordar todos os aspectos que a pessoa precisa estar ciente daquilo, porque não é só tipo, fez a fantasia legal, não, calma lá, as coisas têm que ser estruturadas, algumas coisas envolvem mais risco, enfim, e ele vai abordando tudo isso. Então ele pega aqui, fala diversos passos sobre como chegar a ponto de colocar a fantasia em prática. E o último capítulo aqui, o capítulo 8, The Path to Healthier Sex and Relationships, o caminho para um sexo e relacionamento mais saudável. How to break the barriers that prevent us from communicating about our desires. Como quebrar as barreiras que nos previnem de comunicar sobre conversar sobre os nossos desejos. Aí aqui ele traz outros aspectos práticos também, né, sobre educação sexual, principalmente ele fala bastante aqui, é bem legal, porque ele mostra, por exemplo, tem muito preconceito com colocar a educação sexual para crianças nas escolas, né, porque daí eles acham assim, se colocar a educação sexual na escola para a criança inicia a vida sexual mais cedo, corre mais risco e tal. E o que nós temos de dado, não. Tipo, na Holanda tem educação sexual para as crianças desde pequena e eles começam sexo mais tarde do que as crianças americanas. E eles sabem falar sobre sexo de uma forma mais aberta. Ele explica que as pessoas às vezes têm uma ideia de que educação sexual é chegar para a criança da segunda série e começar a falar de sexo, de intercurso mesmo, né? E ele mostra que não é assim. A educação sexual, ela começa ensinando as pessoas sobre os próprios corpos, depois os aspectos sexuais, relações, consentimento e tal. Então é um processo de educação que é longo, não é do tipo uma disciplina na terceira série para as crianças ali resolve, não, é ao longo de toda a escola, todos os anos, tem uma parte sobre educação sexual para abordar aspectos que as crianças estão mais aptas a identificarem, né? Principalmente até para as crianças saberem que se um estranho tocar no corpo delas, aquilo é errado. Então isso também entra no âmbito de educação sexual. E aí ele fala bastante disso aqui. Ele fala bastante aqui sobre essa questão da comunicação, né, como a comunicação ela é extremamente importante, inclusive a parte educacional que ele fala é tudo em termos de comunicação, mas até para os próprios relacionamentos, assim, as pessoas têm dificuldade de se comunicar, não sabem como falar as coisas, não sabem às vezes como receber as coisas, porque não é só o que eu quero falar, é o que eu tenho que ouvir também, né, do outro. E isso geralmente tende a levar as pessoas para uma qualidade de vida de relacionamento deteriorante, assim, porque daí a pessoa fica naquela coisa meio que, eu não sei se eu posso falar isso, como se tivesse que pisar em ovos e tal. Então ele aborda um pouco essa questão de comunicação para fechar o livro. Bom, de forma geral, o livro é isso. Eu gostei do livro, ele é legal, só que não é que tenha sido alguma novidade para mim, principalmente a segunda parte, que é sobre a aplicação prática. Eu adoro estudar sobre comportamentos em termos de relacionamentos e comportamentos sexuais, então não era um conteúdo novo para mim, mas para quem não tem letreamento nesse tipo de conteúdo, é um livrinho bacana, mas também só tem em inglês, acho que não tem em português. O livro aqui tem, sei lá, 250 páginas, quase, alguma coisa assim. Não é grande, é um inglês bem facinho também. Não tive nenhuma dificuldade nesse sentido. Eu acho um assunto bastante importante isso aqui. Volta e meia eu falo lá no meu Instagram, porque assim, aqui no Brasil, principalmente, se nós vermos assim, a maior parte dos problemas em relacionamento envolvem sexo e dinheiro. E os assuntos que as pessoas acham mais tabu para falar sobre é sexo e dinheiro. E assim, como é que eu posso esperar que as pessoas tenham uma qualidade de vida sexual e financeira boa se elas não conversam sobre isso? Então, de fato, é uma das coisas assim que ao longo da vida eu fui aprendendo, né, e estudando também, que falar sobre as coisas é a melhor alternativa que nós temos para aprender sobre aquilo.
É inocência achar que assim, bom, se eu não falar de sexo com a minha parceira, ela saberá tudo que eu quero. Não. Né? Várias vezes falei para algumas pessoas assim, pô, tu tá se relacionando com uma pessoa e tu não filtra em nenhum momento assim preferências sexuais da pessoa. Aí, digamos que eu tô lá me relacionando com uma moça, que gostoso, e dá 6 meses eu falo para ela, então, eu gosto de sexo com espancamento. E de repente não é um negócio para ela, e para ela é um negócio assim, meu Deus, que absurdo. Então assim, existem coisas que podem ser conversadas e de uma forma bastante objetiva, e isso ajuda a resolver muita coisa em termos de relacionamento. É claro que como se fala, o que eu falarei, isso também conta muito, né? E assim, a sociedade não está preparada para ter esse tipo de conversa. Eu hoje consigo sentar numa mesa de café com uma pessoa que eu estou conhecendo, falar sobre sexo e dinheiro, eu não tenho problema com isso, mas nem todo mundo está preparado. Então, quem quiser ter essa iniciativa de abordar esses assuntos, tentar ir com calma, ver como as outras pessoas respondem. E eu acho que o principal é nunca ter uma reação negativa diante do que a outra pessoa está falando. Porque, por exemplo, se eu começo a falar de sexo com uma moça e ela fala uma coisa de sexo e eu falo assim, ui, faça alguma reação nesse sentido, eu desencorajo ela a querer entrar naquele assunto, né? Ou até sobre dinheiro também, sabe? Então nós precisamos de fato desenvolver uma comunicação mais aberta, mais clara e mais objetiva em relação a sexo e também sobre dinheiro, né, como eu comentei, porque são os principais problemas que nós vemos nos relacionamentos das pessoas. E como ele mesmo coloca aqui no livro, cara, às vezes a pessoa ali tá remoendo uma fantasia na cabeça, tá ali insatisfeito com o relacionamento, e é algo que o parceiro daquela pessoa poderia topar tranquilamente, porque não é algo fora da curva. Nós temos uma ideia de achar assim, se eu gosto de pé, é uma coisa fora da curva. No outro livro que eu fiz o review aí recentemente, o A Billion Wicked Thoughts, ele mostra lá, 1 a cada 7 pessoas gosta de pé. Então assim, não é um negócio raro, sabe? Uma série de outras fantasias que vocês pensarem. Nós temos a tendência a achar que tudo é fora da curva demais, é tabu demais, que é só um negócio de papai e mamãe. E não é, cara. A maior parte das pessoas tem fantasias sobre coisas bastante pervertidas, e isso não é necessariamente um problema. As outras pessoas também têm. E começar a entender que essas coisas existem no mundo e que elas são relativamente normais para a vida das pessoas, acho que é o primeiro ponto para começar a melhorar sobre isso, essa parte de comunicação, né? A parte de educação sexual que ele coloca aqui é bastante interessante, principalmente em função disso. As pessoas não falam sobre sexo e esperam que as crianças aprendam sobre sexo. Como? O pai e mãe lá dizem assim, não quero que o meu filho tenha educação sexual na escola, mas aí ele não tem em casa também. E aí a criança tem acesso à internet, ela vai aprender onde? Na internet. E aí na internet não tem nada filtrado. Como é que eu espero que essa criança aprenda a melhor coisa na internet? O melhor é ela aprender na escola, com uma educação ali, considerando que a escola ali tem uma estrutura adequada para estar ensinando o comportamento sexual para essas crianças, né? Ou os pais, só que daí os nossos pais, ou até os pais quem é da minha geração e é pai, ainda tem um pouco de tabu para falar sobre essas coisas. São poucos os pais assim que sentam com os filhos para falar sobre educação sexual, ensinar as coisas e principalmente de encorajar os filhos a se abrirem com eles. Então isso é um grande problema assim, e é uma parte bacana que ele trouxe aqui no livro. Bom, acabei incluindo um pouco de coisa a mais aí, mas do livro é basicamente isso. O livrinho é legal, como eu falei, mas para mim não tinha tanta novidade a parte prática, mas para quem quer se aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o conteúdo, acho que é um livrinho bacana, pelo menos para começar a ter uma clareza sobre como as coisas funcionam na prática. Beleza? Valeu!